Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Podem ir chegando, sentando, fiquem bem à vontade. Então, pessoal, muito obrigada por terem vindo, sinto-se à vontade aqui nessa casa. Para o nosso último encontro do nosso mês espírita, né? Mês espírita da UME Alvorada. Tá, pessoal? Nós estamos hoje, então, aqui no GEAC, né? Eu e o Nelson, aqui, meu companheiro, a gente está na presidência aqui dessa casa até o final deste ano ainda. Então, sintam-se bem à vontade, viu, pessoal? E em nome da UME, então, né, nós vamos ter a nossa atividade, que é o nosso encerramento do mês espírita, aqui no GEAC também. Está passando, acho que pela rede, aí no Face, eu acredito, é isso, né? Podem fazer comentários, alguma coisa assim, se tiver algum problema no som, né, o áudio, que o nosso colega ali vai auxiliando aqui, vai dando uma melhorada se possível, né, pessoal? Certo? Então, antes da nossa prece, o nosso último encontro aqui do mês espírita, ele vai ter, então, como tema, o tema geral do encontro todo, o mês todo, no mês de junho, foi reencarnação, mas cada domingo teve reencarnação e mais alguma coisa, né? E o nosso tema de hoje é reencarnação, encontros e reencontros em família, isso? Que vai ser trabalhado aqui pela nossa coordenadora da UME, a Elaine Ribeiro, que é também trabalhadora da parte da área do AFA aqui no GEAC, e também pela nossa irmã aqui da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, né? Ela é presidente este ano na SEIC, como a gente chama, a Marisa Guedes, né? Então, as duas vão trabalhar o tema, tá? Durante o tempo da exposição, a gente também pede que levante a mão, a gente vai dar um papelzinho, vocês vão fazer perguntinhas e elas vão tentar responder, certo? Se não souberem, fica para um próximo encontro, né, Elaine? Mas a gente vai ser respondido sim, tá, pessoal? Então, acredito que seja mais ou menos isso. Nosso encontro começa agora às 4, termina às 5. Depois das 5, como sempre, aquela bebe, confraternização dos nossos comes, dos nossos bebes, né? O chazinho, o cafezinho, tá certo? E sinto-se bem à vontade, porque é uma casa de oração, a gente está bem inspirado aqui, né, pessoal? A espiritualidade sempre trabalhando, nos auxiliando em todos os nossos eventos, a gente jamais está sozinho, pode acreditar nisso. Então, feito, acho que os recadinhos que eu dei aqui, tá? Vamos fazer a nossa prece, então, de harmonização, pessoal. Né? Vamos nos harmonizar, serenar nossa mente, o coração, né? E vamos agradecer, então, por mais essa oportunidade, mais esse dia, né, que Deus nos proporcionou, de podermos estar aqui aprendendo um pouco das suas leis, aprendendo um pouquinho também dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nós vamos ter hoje, né, como tema a reencarnação, né? O que é essa reencarnação, para que serve, em que ela nos ajuda na nossa existência, na nossa caminhada. É contando sempre com esse amparo desses benfeitores amigos, que nós nos sentimos realmente neste momento tranquilos, serenos, aptos com o nosso coração aberto, a nossa mente, para absorvermos, né, tudo que nos for passado, que uma palavrinha possa tocar o nosso coração e iluminar o nosso caminho. Agradecidos, então, ficamos, Pai, pela Tua presença, ao Mestre por estar sempre conosco, e a espiritualidade amiga que está aqui nos amparando nessa atividade. Que possamos ter uma boa tarde, de bastante reflexão e aprendizado, amparados por todos vós. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Então, tá, pessoal? Vamos ter, então, a nossa atividade. Eu vou passar agora para a Elaine, elas vão se apresentar mais uma vez aqui. Nós vamos ter música, quem sabe canta, né? Quem souber as musiquinhas canta, e quem canta seus males espanta, não é mesmo? Então, isso aí. Tá, pessoal? Uma boa tarde para todo mundo. E não esqueça das perguntinhas, conforme elas forem falando, levanta a mão para passar um papelzinho, tá? Bom, gente, vamos ver se vocês conseguem me ouvir, os irmãos de casa também, né? Ver se o volume está adequado. Como a Rosane nos apresentou, eu sou Elaine, estou trabalhadora aqui no nosso GEAC e também na área da família e também na nossa UME, na nossa União Municipal Espírita de Alvorada,
junto com a Marisa, na coordenação da área da família. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Olha, gente, é muito lindo ver aqui de cima essas caras lindas, esses sorrisos lindos, né? Estamos hoje aqui reunidos em família. Então, eu estou também junto com a Elaine, né, de coordenadora do AFA UMI Alvorada, e também sou coordenadora do AFA na minha casa, Irmãos de Caridade. Então, Elaine, com você. Muito bem. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, eu e a Marisa, a gente fez um resumo, né, desse nosso mês espírita, que, como nos disse a Rosane, o tema central do nosso mês espírita é a reencarnação, e cada encontro, então, ele teve os responsáveis e um tema, né, Marisa? Sim, o primeiro foi lá na Simão Pedro, né? A gente foi online. Online, é mesmo. Olha, eu tenho a cola aqui, gente. O primeiro foi online, evangelização, né? A coordenadora foi a Clair, a nossa coordenadora, e participaram o Sidney, o Gabriel, o Guilherme, né? E com o tema, né, reencarnação e os desafios na juventude. Então, os jovens, né, que participaram foi o Sidney, o Gabriel e o Guilherme, e a Mariana, que é a filha da facilitadora, que é Clair. Foi muito bom, trouxe bastante esclarecimento para nós, né, desse tema tão importante que os jovens também nos trouxeram. E a presença do jovem, né, que foi marcante nesse nosso mês espírita, porque daí, no segundo encontro, que foi presencial, e aí foi lá na Simão Pedro, e os jovens da Simão Pedro fizeram uma encenação, então eles foram coordenados pelo Bruno, e nós tivemos, então, o privilégio de uma peça chamada Uma Realeza Terrena, né? E aí foi lindo também, porque nos traz os nossos equívocos que a gente comete na nossa encarnação e depois os nossos reencontros lá na espiritualidade, a oportunidade de se preparar para uma nova reencarnação. E o nosso terceiro encontro foi na CEMEL, né? Também um tema bem importante, né? A reencarnação, evangelização e unificação. E o facilitador foi o Cristiano Rodrigues, o Verno, né, que trouxe a questão da unificação. Também foi muito importante esse tema, porque reencarnação é um assunto assim que ele abrange tudo, né? Então, esse mês espírita foi assim, ó, muito bom, muito aprendizado, encontros maravilhosos, né, nossos encontros, e temos o de hoje. Pois é, e hoje então o nosso quarto encontro, e nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, encontros e reencontros em família. E a gente vai fazer agora, então, deixando bem claro que essa é uma pequena encenação que eu e a Marisa vamos fazer. Nós não somos atrizes, nós não fazemos parte daquele grupo maravilhoso lá da Simão Pedro, mas a gente tem uma pequena, como diria Claudinho, jogral aqui montado, porque talvez alguns de vocês se identifiquem com esta situação que nós vamos relatar agora. Ai, Marisa, eu queria te falar uma coisa que está me incomodando, sabe, amiga, mas eu acho que eu nasci na família errada. Eu tenho certeza, amiga, que eu nasci na família errada. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada a ver com a minha família. Eu não me pareço nada com eles. Não me pareço com os meus pais, nem com os meus irmãos. E eu não estou falando só na aparência, sabe? Eu estou falando do meu jeito. Não tem nada a ver. Eu penso de um jeito, eles pensam de outro. Eu sei que tu é espírita, mas eu não queria te desrespeitar, amiga, mas eu acho que Deus errou. Na minha família, Deus errou. Olha, minha amiga, com certeza Deus não errou, né? Porque a gente está na família que necessitamos, na família que precisamos, né? Com pais que necessitamos, irmãos, tios, enfim.
Então, nada na vida é por acaso, né? A gente tem um planejamento reencarnatório antes de vir para cá. E todo esse planejamento, ele é feito na espiritualidade. E a gente sabe qual os pais que a gente vai ter, né? Qual é o tema de hoje? Reencarnação, encontros e reencontros. Então, cada encarnação nossa, a gente tem encontros. Claro que Deus é tão sábio, tão amoroso, que Ele nos dá o esquecimento do passado. Por quê? Porque é na família que a gente aprende a amar, a respeitar, desenvolver o amor. Qual mãe, qual pai que não ama seu filho? Às vezes a gente se sente mesmo assim, fora do ninho, né? Fora, parece assim que, nossa, não tem nada a ver naquela família. Mas, na verdade, temos tudo a ver com aquela nossa família. Mas eu trouxe aqui umas palavras de Chico, e eu vou ler para nós. E Chico, muito sábio, ele nos fala aqui na questão da reencarnação, né? Então, ele nos diz assim, ó: nasceste no lar que precisava, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais e nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que te elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente teu controle. Tu escolheste, recolhes e eleges, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames, não te faça de vítimas. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverá melhor. Sabe as palavras do nosso irmão Chico Xavier. E essa foi uma pequena encenação de alguns momentos familiares que alguns de nós talvez já tenha passado. Depois, na preparação, eu estava dividindo com a Marisa que eu mesma, na minha adolescência e fase adulta, também tive essa impressão de que, de repente, tinha alguma coisa errada lá na minha programação reencarnatória, que hoje a gente sabe que não. Emmanuel nos diz que, de uma forma singela, tem sido a família o mais vigoroso elemento de transformação dos indivíduos e da sociedade ao longo dos milênios. Então, nós nascemos nessa família, nestas famílias, com tantas diferenças, muitas vezes, e é importante nós nos lembrarmos que nós não precisamos sermos educados, criados na família que nos gerou. Nossa genitora nem sempre será a nossa mãe. Essa genitora abençoada que nos disse sim, que manteve a gestação até o final, que nos deu a vida, mas que naquela encarnação não vai ser a nossa mãe. Biológica sim, mas de criação não. E tá tudo bem. Quantos de nós foi criado pela avó? Quantos de nós foi criado pela tia? Quantos de nós foi, sim, recolhido na adoção? E só abrindo um parêntese, todos nós somos filhos adotados nos nossos lares, porque somos filhos de Deus, e acolhidos e recebidos nos lares
onde nós nos desenvolvemos. E para sanar as nossas diferenças, olha que sábio, Deus nos dá a oportunidade de reencarnar. E aí, por vezes, nós chegamos nos lares pequenininhos, com aquela aparência indefesa, aquele cheirinho gostoso de nenê, lindos. Mas ali, atrás do véu do esquecimento, meus irmãos, existem de outras vivências, muitas diferenças. Diferenças muito diferentes, muito antes do berço. Diferenças traçadas por mazelas causadas, pelas dores que as nossas atitudes em outros momentos podem ter causado para os irmãos. E que felizmente, com a reencarnação, e quem sabe com um certo adiantamento, nós conseguirmos evoluir, utilizando o nosso lar como uma escola regeneradora do nosso caráter e da nossa formação. Aqueles liames, as dificuldades, as diferenças no convívio, né, acabam se completando dentro das famílias. E aí sim, a influência externa de pais, de mães, de avós, de tios, nos auxiliam na formação do nosso caráter. E muitas vezes nós, nos grupos de evangelização das famílias gestantes, nós convidamos, né, Marisa, sempre para que os avós participem, tios, padrinhos, que participem dos encontros, porque nós não podemos ter o romantismo de achar que quem vai chegar na nossa família, seja pela gestação ou seja pela adoção, que vai ser uma família perfeita. Porque não vai. Se fosse assim, nós não precisaríamos reencarnar. E aqui, como nos fala muito alguns palestrantes, mas eu lembro da Maíse falando, né, nas suas palestras, que uma vez um irmão lhe disse: a senhora é muito dramática nas suas palavras, a senhora está apontando situações bizarras de desavenças familiares. Mas não, nem sempre é assim, a gente apenas está citando que em alguns momentos das nossas vidas, nós teremos alguns problemas, seja com os nossos filhos, nós as mães amamos demais os nossos filhos e não fazemos predileção, mas também nós não podemos ser hipócritas de esquecermos que nós temos afinidades, afinal somos espíritos individuais, e dentro das famílias sim, nós temos muitas vezes mais afinidade com um irmão do que com o outro. Temos menos amor? Não. Mais afinidade, mais com o pai ou com a mãe. E não é menos amor com o outro. É apenas mais afinidade. Por vezes, uma dificuldade de até diálogo com um dos nossos filhos ou com alguns dos nossos irmãos. Ainda assim, não é falta de amor. Felizmente, o esquecimento nos conduz a não saber o porquê daquelas antipatias ou dificuldades. Quantos diálogos em família a gente fala: desisto de conversar com fulano, porque ele não me ouve. Ora, meu irmão, ora por ele. No evangelho, no lar da tua casa, ora pelo teu irmão, ou ora pelo teu filho que tu tens dificuldade de diálogo. Cônjuges que se amam e têm dificuldade em se relacionar. Isso também, meus irmãos, faz parte destes encontros e reencontros. E é por isso que precisamos passar por estes reencontros. Há alguns amigos que dizem que só de pensar em ter que reencarnar com o mesmo cônjuge pelas dificuldades enfrentadas, que preferem superar agora as suas dificuldades, a ter que novamente conviver com estas mazelas. Então, estes são apenas alguns exemplos das dores que nós sofremos, mas não vamos nos esquecer, dores que também nós causamos. Porque nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos as nossas afinidades. Não fossem as afinidades, não estaríamos reencarnados no mesmo lar.
Porque nós temos, sim, aqueles que têm condições de participar do seu planejamento reencarnatório, nós temos condições de participar. Não especificamente escolhendo com o dedinho assim, eu quero aquele pai, eu quero aquela mãe. Não, não necessariamente assim. Mas poder escolher que, dentro das suas dificuldades, eu quero ter a oportunidade de conviver com pais que possibilitem a evolução. Sabe aquela fala quando a gente pede, Senhor, dai-me paciência? Deus não vem com um pacotinho escrito paciência e você incorpora em você. Quando você pede, Deus, dai-me paciência, Ele vai nos mandar, de acordo com as nossas afinidades e probabilidades, situações onde nós teremos que nos desenvolver na paciência. Senhor, dai-me coragem. Nós vamos passar por situações onde nós vamos nos desafiar a aprender a termos coragem, resiliência e assim por diante. Então, meus irmãos, nada por acaso não, estes convívios, essas dificuldades, mas nós também não somos o alecrim dourado, como diziam os jovens. Nós também temos, assim como a gente convive com as dificuldades dos nossos familiares tão difíceis, que não nos ouvem. Mas será que a gente ouve eles? Ou será que, para o meu irmão, eu também sou a pessoa que ele tenta falar, mas que ele não consegue ser ouvido? O que tu acha, Marisa? A tua fala me lembrou um jovem, a evangelização, que ele disse assim, se eu acho uma pessoa chata para mim, eu devo ser chato para alguém também, né? Então, assim, como a Elaine disse, nós não somos perfeitos, né? Estamos aqui buscando, né, entender, compreender os nossos familiares, porque, né, que com uns eu tenho bastante afinidades e outros não. Assim é no nosso núcleo de amigos, né? Tem uns que parece assim que conheço há tantos anos, tantos séculos, e outros nem tanto. Mas quando a gente começa a conviver, a gente vai desenvolvendo, né, essa simpatia e essa afinidade, claro. E na família é a mesma coisa. Onde é que a gente aprende o amor? É na família, mesmo aqueles que a gente, né, porque é irmão. A gente diz, eu vou perdoar meu irmão mesmo, né? Mas a gente vai fazendo esse exercício e vai aprendendo a perdoar, a amar e a aceitar a família que nós estamos. Aceitar a nossa existência, porque a reencarnação, ela é uma bênção, é uma oportunidade belíssima de nós evoluirmos, que só evoluímos através da reencarnação. É só passando pelas dores, pelas dificuldades, pelos nossos desafetos, porque se a gente ficar naquele jardim maravilhoso, sentado nas almofadas douradas, como é que a gente vai saber se aprendeu, né? Então, temos que voltar para a luta. Ver se ele continua ligado. Ok. E a tua fala, Marisa, me lembrou daquela música Família, Escola de Luz, né? Porque a família é uma escola constante, onde a gente vai sendo desafiado todos os dias, né? A gente nós já temos nossas filhas adultas, mas a gente que já passou pela infância e adolescência dos filhos, não é um desafio muito fácil, não, a gente passar por isso. Não é um desafio, nós temos uma amiga, Jamile, que ela diz, não é missão, mas a paternidade é muito próxima de uma missão pelo fato de nós sermos responsáveis pela formação de um outro ser, né? Então, realmente, assim, é uma escola de luz. Trazendo para a nossa doutrina espírita, o espiritismo, ele ilumina as sombras da razão e do coração, porque ele constantemente consegue transformar os lares da Terra, e no lar, o espiritismo, ele vem nos aclarear,
ele vai nos trazendo os porquês de nós estarmos juntos, né? Ele afasta aquela ideia cruel de que a gente só está ali por uma questão materialista e que é ao acaso que nós nascemos nessa família, e nada é ao acaso. Então, ao estudarmos a doutrina, isso nos facilita, isso nos esclarece, isso também nos lembra de um bálsamo chamado fé, que nós precisamos também trazer para aclarear as nossas casas. E aí eu falo de novo no Evangelho no Lar, porque o Evangelho no Lar, ele é transformador. Quem tem criança pequena, por exemplo, tem dificuldade de fazer por vezes, o Evangelho no Lar, porque as crianças sobem em cima da cadeira, em cima do sofá, porque quer pular, porque quer cantar. E tá tudo bem eles quererem pular, cantar. Convida eles para cantar uma música. Não precisa ser uma música espírita, mas uma música edificante. Já pensa para o próximo Evangelho. Ah, mas o meu filho é diferente, o meu filho é hiperativo, o meu filho, ele tem alguma síndrome que daí dificulta um pouco mais. Ok? Prepara o teu coração, assim como para a tua vivência diária, prepara o teu coração para esse momento, então, do Evangelho, com livrinhos que eles possam pintar, textos que não sejam tão grandes, longos, né? Mas para que as crianças especiais e as nossas crianças todas possam estar se sentindo inseridas. O adolescente, por vezes, não quer participar do Evangelho no Lar, mas, né, cada família conduz da sua forma. Nós sugerimos que as famílias indiquem, sim, para que as crianças participem. E os adultos, os adultos estão no âmbito do seu livre-arbítrio, mas seria importante que um adulto, pelo menos, então, tivesse essa postura educativa e elucidativa dentro de casa para manter o Evangelho no lar. E o que isso tem a ver, Elaine, com as dificuldades destes encontros e reencontros? Tem tudo a ver. O Evangelho no Lar vai nos aclarear, o Evangelho no Lar vai nos auxiliar nesse convívio com os diferentes. Porque, assim, nós, ao convivermos numa família, a gente não convive só com todo mundo que é igual a nós. A gente convive com os diferentes. Diferente de opinião, diferente de ideias, diferente de ideais. Nós vivemos momentos de extrema dificuldade moral e com muitas diferenças e divergências, inclusive políticas, né? Questões de escolhas dentro dos nossos lares, onde nós temos que ser aqueles que acalmam, aqueles que trazem a base moral, né? Nós temos que ser os pais, aqueles que estão ensinando também. Mesmo os nossos filhos, se já forem adultos, eles também são convidados a aprenderem sobre o respeito dentro dessa família. Aliás, um respeito que vem já de nós, como uma herança moral, e que está dentro de cada um de nós, e que por vezes alguns de nós ainda se perde falando: ah, mas agora está difícil, ah, mas agora estamos vivendo um momento difícil. Sim, estamos vivendo um momento difícil, mas nós precisamos nos lembrar que esta é a nossa melhor versão, né? Por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais equivocado que nós ainda sejamos, estamos vivendo a nossa melhor versão e o nosso melhor momento de aperfeiçoamento. Só aproveitar, assim, voltando, né, para o assunto, o tema Evangelho no Lar, ele é de suma importância, que nem a Elaine trouxe ali, né, muito bem para nós, porque o Evangelho no Lar, ele nos modifica, renova os nossos sentimentos, né, e ali a gente está mostrando para a criança também, a ela aprender a orar,
a ter uma religiosidade desde pequena, conhecer Deus, conhecer Jesus e já saber o porquê que ela está naquela família. Importante a criança saber também, né? Que ela está ali pela uma necessidade, né? E não nasceu por acaso. Eu vou contar uma historinha que a minha filha, quando era pequena, ela dizia para mim, desculpa por ter nascido, né? Ou então ela dizia para mim, não pedi para nascer. Quando a gente conheceu a doutrina, que eu comecei a levar ela na evangelização, e ela disse assim para mim, mãe, eu vou aprender a te amar. Porque ela descobriu que ela pediu àquela família, né? Ali ela viu que a importância dela estar ali naquela família. Claro que a gente tem esse desafeto assim, nós com eles e eles conosco também. E isso ela se questionava muito sobre isso, né? E que nem a gente sabe, a doutrina, ela é um consolador, porque ela nos traz essa resposta. E que coisa tão boa essa oportunidade de nós estarmos aqui, porque quando a gente está, né, na evangelização, ou mesmo escutando uma palestra, ou no nosso evangelho no lar, levando Cristo para dentro do nosso lar, nós temos aqui aprendendo a desenvolver sentimentos, né, questão moral, nos auxiliando e auxiliando a família que está conosco. Então, meus irmãos, é muito gratificante estar aqui, né, Elaine, nessa vida, e que bom que eu conheci a amiga, trabalhando juntas. Tu estava falando da tua fala com a tua filha, e eu estava lembrando que tu mesma até me disse antes, tu não pediu, como é que tu falou para ela, minha filha? Ela que dizia para mim que não pediu para nascer, aí eu disse, ela pediu e implorou. Pediu e implorou para nascer, né? Bom, tá chegando as perguntas, que bom, né? Vamos lá, vamos ver se a gente sabe... Qual a importância da criação em família? Eu não sei se essa pergunta, ela é... Ah, tá. Então tá, que tá, parece um C. Qual a importância da oração em família? Sabe que nós falamos no Evangelho no Lar, mas não tem só o Evangelho, né? O Evangelho é extremamente importante, mas orar em família... Não só porque Jesus disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, né, eu estarei entre vocês, mas claro que é uma forma de reunião entre irmãos, porque a gente pode estar orando e Jesus está conosco, mas do meu ponto de vista, depois eu passo para a Marisa, se ela precisar completar, a oração em família, ela é edificante. A oração em família, ela é uma construção coletiva. Você está fazendo bem para o seu familiar, onde você está convidando, mas você está construindo bases sólidas naquele lar e naquele ser que está em formação. E trazendo a questão da oração, né, Elaine? Às vezes, quando a gente está com uma dificuldade, né, que a gente pede, né, aquele pacotinho de paciência, o que nos auxilia nesse momento? A oração, né? Então, quando está muito difícil de resolver algum problema, né, até mesmo de adquirir essa paciência, essa tolerância, que a gente se feche para essa oração. Pedimos por nós e por aquele irmão. Tão difícil, das vezes, da gente lidar, né? Porque a gente sabe que a convivência, ela é complicada. Né? Ela é complicada mesmo, mas a gente pode descomplicar, né? Nos ajudando e trazendo a importância de nos orar, criar como hábito, né? O hábito da oração, ao acordar, o agradecimento e quando, ao deitar, né, na hora do descanso do corpo físico, também agradecer a Deus pelo dia, pelo amparo e continuamos assim, a gente vai até chegar uma condição de ter essa paciência que eu acho que vai demorar um pouquinho. E sabe que a oração também em família, ela cria memórias afetivas extremamente importantes. Particularmente, eu tenho uma memória muito linda
do meu pai, já desencarnado, já fazem quase 20 anos, onde todas as vezes que a nossa família pudesse, a nossa família se reunia para orar juntos. Eu fui educada numa família católica, então nós orávamos o Pai Nosso, orávamos o terço, orávamos outras preces juntas. Mas a hora de dormir com o meu pai e com a minha mãe, ela era sagrada. E eu cresci com esse hábito da prece. Então, não exatamente como eles me ensinaram, mas para nossa família, a importância de orar junto, ele foi construção de base e de memórias afetivas extremamente importantes. Vamos para outra pergunta? Vamos. Tem uma pergunta aqui bem importante. Amigos seriam um bálsamo para nos ajudar a enfrentar os problemas familiares? Bom, eu vou trazer assim uma vivência. Eu passei há um tempo atrás uma dificuldade bem grande, tanto financeira como afetiva, né? Gente, nessa hora, assim, ó, os meus amigos que tinha, eu até me emociono quando eu me lembro, assim, deles. Isso faz quase 30 anos atrás, gente, e eu não esqueço, porque ficou na memória afetiva. O quanto é importante os amigos, o quanto é importante a gente cultivar essa sementinha da amizade, porque é nesses momentos que a gente vê os amigos, e foi nesse momento que os amigos me auxiliaram e me ajudaram. Claro, os familiares também, mas só que nessa questão que eu falei, meus familiares também foram afetados afetivamente, né? Então, os amigos que auxiliaram, até hoje tem muitos que já desencarnaram, mas eu sempre trago eles para minhas preces em gratidão pela oportunidade de poder ter convivido com eles e poder ter plantado essa sementinha, né, cultivando essa amizade. Não sei se a Elaine quer completar. Existem algumas famílias que o grande apoio, né, dessas famílias acabam sendo os amigos, porque a família é pequena, porque a família às vezes é bastante desunida. Quando a gente fala da família, você tem ali o seu núcleo familiar, independente de quantas pessoas sejam, mas os tios, os primos não têm proximidade, mas existem amigos que são pontos de apoio e referência, uma fonte quase inesgotável, né, de amor e de prece. Então, sim, estes amigos, na minha opinião, eles fazem parte, eles são esse bálsamo, né, eles são esse abraço carinhoso e esse apoio. E lembrando também, meus irmãos, que nem sempre nós reencarnamos na mesma família. Às vezes, a nossa família espiritual faz parte dessa rede de apoio de amigos. A gente só nessa existência, nessa encarnação, não nasceu na mesma família. Quem tem mais perguntas? Aqui não tenho mais... Essa a gente já leu. Tá, tem mais uma aqui. As escolas não ensinam mais a oração para as crianças. Quais as consequências disso? Bom, essa é uma pergunta bastante pessoal até, né? Existem pontos de referências que a gente tem, assim, o que acontece? No passado, a educação predominante era católica, então as escolas ensinavam as preces católicas, né? Ave Maria, enfim, Santa Maria, o Creio. Só que não existe só a religião católica. Nós temos os espíritas, nós temos os umbandistas, nós temos os evangélicos de várias denominações. Então, os irmãos católicos, aqueles que se dizem ateus. Então, assim, existe um respeito atual às escolhas. Particularmente, existem algumas preces que são mais universais e que há em alguns momentos, eu não trabalho na área da educação, mas que a gente já presenciou até em formaturas de afiliados, que algumas preces, como o Pai Nosso, que é uma prece universal, que até se faz presente em alguns momentos. Mas, gente, esse é o momento que volta para a família, né? Volta para a família, porque
Na escola, os nossos filhos aprendem a educação escolar, mas é na família que nossos filhos recebem a base moral. Então, eu não... Mas essa é a opinião da Elaine, ela não é a opinião da doutrina espírita. Então, por isso que eu disse que também tem um pouquinho das escolhas pessoais. Eu não vejo consequências drásticas nas escolas não ensinarem mais preces, mas eu vejo o compromisso moral cada vez maior dos pais assumirem o seu compromisso e aí sim ensinarem os seus filhos a importância da oração. Completar, não acho. É que nem a Elaine trouxe, né? Porque a escola, o dever dela é de educar, né? Desculpa, é o intelecto. E é no lar que a criança aprende esses valores, né? Os valores moral, de aprender a respeitar o próximo, a respeitar seu professor. A educação, tem domingo passado, o tema foi esse, né? Questão da educação religiosa também na família. Isso é muito importante a gente trazer para os nossos filhos, né? Essa questão de saber respeitar o outro, principalmente nas escolas. Porque eu vejo assim, ó, claro que é uma opinião minha, né, do que eu vejo, eu cuido das minhas netas e levo elas até a escola, né, e às vezes a gente vê exemplos de pessoas que, nossa, e a criança está ali vendo aquilo, né, como as minhas netas já tá tendo essa base, elas questionam, né, essa questão, principalmente, assim, eu quero trazer a questão do lixo também, que eu acho bem interessante, né, quando largam, né, o lixo na rua, aí as crianças perguntam, tá, mas não tem a lixeira, não é para largar lixo no chão? Então, gente, isso é um questionamento que a gente vai se fazendo, o quanto é importante educarmos os nossos filhos moralmente, né? Então, eu penso assim, ó, que a melhor, se a gente quer, né, esse mundo melhor, um mundo mais educado, fizemos a nossa parte. Só para completar assim, Elaine, tem uma frase que a gente está usando muito nos nossos estudos na área da família, e eu gosto muito. Nós que estamos aqui buscando cada vez mais o nosso melhor, nós somos o fermento do Evangelho de Jesus. Eu acho muito linda essa frase, né? E que ela não fique só na beleza, e que a gente seja esse fermento do Evangelho de Jesus, levando para dentro dos nossos lares e no bairro onde a gente mora, onde a gente convive com os nossos amigos. Tá chegando perto já, né, do término, né, mas a gente, enquanto tem tempinho, vamos... A reencarnação fortalece os laços de família? É essa a pergunta, tá certo? A reencarnação fortalece os laços de família? Sim, ela fortalece e ela esclarece. Porque o fato de nós nascermos na mesma família não nos torna reféns destas famílias. Ou seja, se nós, ora, nascemos pais, amanhã podemos nascer filhos. Se hoje nascemos esposo, em outra encarnação podemos ser filhos, podemos ser pais. Mas fortalece como família, fortalece como amor. E vou fazer um exercício de reflexão. Nós estamos aqui reunidos entre irmãos, alguns talvez não se conheçam, depois a gente vai ter um chazinho e nós vamos ter a oportunidade de conversar. Aliás, eu convido quem nunca conversou com A ou com B, se esforça, vai lá e cumprimenta aquele irmão e conversa com ele, para que tu tenha a oportunidade de conhecer outras pessoas e conhecer também a forma, os pontos de vista. E aí, às vezes, depois de 5 minutos de conversa, nossa, desenvolve aquele carinho, né?
aquela vontade de rever aquele irmão, aquela sensação boa que dá de abraçar aquele irmão. E aí vocês pensam no fortalecimento que se dá após uma reencarnação em família. Quando a gente consegue, de fato, superação das nossas dificuldades, porque as relações não são perfeitas, mas imagina depois, aquele reencontro lá na espiritualidade com aquele ser tão amado. Então, sim, com certeza absoluta, fortalece. Elaine, vou passar para a próxima pergunta, que caiu bem nas minhas mãos aqui, essa aqui, ó. Avós devem tomar a educação moral dos netos, argumentando que o filho não tem condições? Essa caiu bem para mim. Porque assim, ó, eu falei, né, eu cuido dos meus netos, e eu tenho um neto que mora comigo, foi escolha dele, morar comigo, né? Mas eu não tiro a autoridade do pai e da mãe. Tem certas coisas que responsabilidade é dos pais. Aí eu digo sempre para minha filha, eu sou vó. Vó dá carinho, vó ama, vó brinca e educa também. Porque é brincando que a gente educa a criança. Lendo historinhas, né? Historinha de cunho moral, para auxiliá-los, mas a responsabilidade, com certeza, é dos pais, né? A questão da escola, rever a matéria, se tem tema, é tudo com os pais, porque não é a minha responsabilidade é cuidar. Então, e auxiliar. Com certeza a gente auxilia, porque eu converso muito com a minha filha, e sempre digo para ela, a criança, ela não aprende pela palavra, é pelo exemplo. Então, nós temos que ser o exemplo deles. Então, a gente tem que cuidar muito das nossas atitudes, os nossos hábitos, porque eles copiam. Porque a pequena fala assim para ela, quando ela corrige, né, minha filha corrige ela, tu faz também. Então, né, a gente tem, e eu disse para ela, começa a prestar atenção nisso, né, começa tu a prestar atenção, que tu vai conseguir auxiliar os teus filhos, mas a gente jamais, como vós, tirar essa, a não ser que tem várias exceções, né, que a mãe ou o pai não possam mesmo, não estão junto, né, e aí, no caso ali, que nem meu neto mora comigo, mas a mãe está perto. Tem as suas exceções, mas o nosso tempo está indo, né? E é muito bom a gente estar aqui conversando. E era isso. Só lembrando, claro, que os avós não são para deseducar, né? Sempre importante nós nos lembrarmos disso, falando de família, né? Que os avós são para complemento deste amor, né? Nós já tivemos os nossos filhos, agora então como avós, temos sim, muitas vezes, alguns avós que conseguem auxiliar os seus filhos, reparando, cuidando dos seus netos. Há situações de filhos que viajam e que precisam deixar as crianças com os avós, mas é vô e é vó, não é pai e mãe. Pai e mãe está lá trabalhando e precisando desse auxílio, né? Mas avós não tem que se educar. Tem que também amar. Bom, a gente vai encerrando, né, Marisa, aqui a nossa fala. Nós agradecemos demais a atenção de todos vocês. Antes de nós encerrarmos, a gente ensaiou uma selfie com vocês, então, se vocês nos permitem, a gente vai fazer, eu e a Marisa, essa selfie, e depois eu vou chamar o Pedro para me acompanhar, porque a gente vai cantar uma música para nós encerrarmos a nossa participação. Então, vou convidar vocês para um sorrisão, que a gente vai fazer uma selfie. Bom, a música, eu escolhi essa música porque ela fala um pouco de cada uma das nossas relações. Ela fala sobre família, ela é da Cacá Rezende, e o nome dela é Educandário, ou seja, ela fala sobre educação, ela fala sobre amor, ela fala sobre família, ela fala sobre
acolher e receber as pessoas. Churu, churu, chum. Churu, churu, chum. Churu, churu, chum. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois, juntos misturamos um feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. Churu, churu, chum. Churu, churu, chum. Churu, churu, chum. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois, juntos misturamos um feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. Laia, 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 com seu evangelho eu chego lá. Laia, 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 Jesus seja bem-vindo em nosso lar. Laia, 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 laia. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Que grata alegria ver todos conosco aqui no nosso Grupo Espírita Allan Kardec. Sempre uma alegria grande, quando redobrada ainda mais quando a gente tem música no meio, né? E isso nos dá muita alegria e a gente fica muito feliz de poder-los ter conosco e sediar hoje este último encontro que finaliza o mês espírita da nossa cidade de Alvorada. Agradecemos a Rosane e ao Sandro, que estão na liderança da União Municipal Espírita, e por nos ter escolhido também de poder fazer parte deste movimento, né, deste momento diferente aí da nossa cidade, com certeza irradiando muita luz e muita alegria. Então, obrigado a todos que participaram, especialmente a Elaine, a Marizinha, o Pedro, que veio a brilhantar ainda mais essa nossa tarde. Então, eu gostaria de, então, fazer a prece para nós concluirmos a atividade desta tarde, e logo após todos somos convidados a subir para o andar superior e lá sermos recepcionados pelos nossos ACPIPs. Então, queridos amigos, queridos irmãos, elevamos mais uma vez o nosso pensamento ao nosso querido Pai,
Ó Mestre Jesus, divino farol da humanidade, nunca precisamos de Ti tanto como hoje. E aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, buscando, através da prece, através da boa conversa, dos estudos, das reflexões, podermos contribuir um pouquinho que seja pela melhora da harmonia do nosso planeta. Recebas em Tuas mãos as nossas preces, que possas fortalecer-nos ainda mais, fortalecer o nosso movimento espírita, mas todas as religiões que se voltam ao Teu encontro, que Te buscam, que procuram exercitar os Teus ensinamentos, e que também nós possamos, Senhor, receber as Tuas bênçãos. Que Maria de Nazaré também possa recobrir-nos a todos com o seu amor maternal de sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, e que a Tua paz permaneça conosco hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Então, vamos confraternizar subindo no próximo andar. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.